Agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números na forma A sobre B. Tá, mas você fala quem é A e quem é B. A pertence aos inteiros, B também pertence aos inteiros. A gente já sabe quem é os inteiros, a gente viu isso no vídeo anterior, se você não viu é só acessar a playlist. Lá tem números naturais, MDC, MMC, números inteiros, material completinho. E aí a gente tem os números inteiros, então eu vou colocar aqui para vocês, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Lembrou, né? Espero que você consiga já fazer isso aqui sozinho. E que a gente tem A pertencente aos inteiros, B pertencente aos inteiros, mas lembra que na matemática não tem divisão por zero. Então a gente precisa dizer que o B ele é necessariamente diferente de zero, porque se o B for zero, a gente tem uma indeterminação matemática. E aí, se caso você encontre, por exemplo, na sua prova ou em alguma questão, sei, de um livro, tipo 5 sobre 0, basta você escrever que é uma indeterminação. É uma indeterminação. Indeterminação matemática. Muito complicado escrever nesse negócio aqui, nessa mesa digitalizadora, mas enfim. Uma forma de representar esse conjunto dos números racionais é com a letra Q. Então, a letra Q representa o conjunto dos números racionais e ele tem dois tracinhos assim. Deixa eu fazer isso aqui de uma forma mais visível. Então, a gente tem a letra Q, dois tracinhos assim e assim. Assim que a gente representa o conjunto dos números racionais. Então, ele é o quê? Ele é da forma A sobre B, tal que A, vírgula, B pertence aos racionais. Esse ponto e vírgula você pode ler como tal que. Você pode tanto colocar o ponto e vírgula como colocar uma barra assim. A barra também significa tal que. Então, A sobre B, tal que A e B pertence aos racionais. Opa! A e B pertence aos inteiros. Estou com reais na cabeça. Pertence aos inteiros. E B é diferente de zero. Beleza, assim você definiu o que é o conjunto dos números racionais. Bem fácil, né? Basta entender que o numerador e o denominador da fração são números inteiros e necessariamente o b tem que ser diferente de zero porque não tem divisão por zero dentro da matemática, é uma indeterminação, tá? Ah, outra coisa que eu não falei, né? Não expliquei, na verdade, mas acabei falando, é que esse daqui é chamado de numerador. E esse daqui é chamado de denominador. Então já deixa isso anotadinho e não esqueça, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? Mas aí você pode pensar, a gente já viu números naturais, a gente já viu números inteiros, agora a gente está vendo números racionais. Números inteiros são números naturais, a gente viu isso na aula passada. E os números racionais são números inteiros? Como é que eu represento os números inteiros aqui dentro? Bom, a resposta é sim, os números inteiros são números racionais. Então, toda vez que você tiver um número inteiro, por exemplo, menos 5, menos 5 é igual a menos 5 sobre 1. E o que é menos 5 sobre 1? Menos 5 é um número inteiro. 1 é um número inteiro. Então, a gente pode até escrever isso daqui, ó. Vamos colocar ponto e vírgula. Menos 5 pertence aos inteiros e 1 pertence aos inteiros. Não satisfaz a definição? Ambos são números inteiros, que a gente tem o nosso A, que a gente tem o nosso B, todos pertencem aos inteiros, B é diferente de zero, e aí a menos 5 sobre 1 é um número inteiro. Como isso é igual a menos 5, né? 1 dividindo por 1 não muda nada, então menos 5 pertence aos inteiros, assim como todo número natural é um número inteiro, ou todo número natural é um número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Gente, eu fiz confusão aqui, desculpa. Todo número racional... tá certo o que eu falei. Todo número inteiro é um número racional, mas nem todo número racional é um número inteiro. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um número racional que não é inteiro. Digamos que a gente tem aqui a nossa reta. Aqui a gente tem o número 0, aqui a gente tem o número 1 e aqui a gente tem o número 2.
Ambos são números inteiros, 0, 1, 2, e são números racionais também, 0, 1, 2. Porque todo número racional, todo número inteiro é um número racional. Mas nem todo racional é um inteiro. Vamos pegar um exemplo de um racional, então, que não é um inteiro. Digamos, a gente pega um ponto aqui, ó. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5 em decimal, tá? Se você colocar na calculadora aí e dividir, porque a gente ainda não viu como que faz divisão, você vê que 1 sobre 2 é 0,5. Então, 0,5 pertence aos racionais, mas 0,5 não pertence aos inteiros. Por isso que nem todo número racional é um número inteiro, mas todo número inteiro é também um número racional, beleza? E assim a gente fica... Não, tem mais conteúdo, vamos ver mais coisas. Então, existem números racionais positivos, números racionais negativos. A gente sabe que eles são representados na forma de fração. Então, vamos pegar aqui, ó, 5 sobre 6, e vamos pegar o 7 sobre 9. Ambos são números racionais. Esse daqui é um número negativo. O que ocorre, pessoal, é que isso daqui é uma propriedade, ó. Se você tem A sobre B menos A sobre B, isso aqui é igual a menos A sobre B, que é igual a A sobre menos B. Então, isso é bom você já se familiarizando, porque nas operações algébricas, geralmente a gente faz essas brincadeirinhas com os sinais. Por exemplo, você pega geralmente ele vem bonitinho assim, da forma como eu escrevi. Mas às vezes você pega lá, tá no meio do exercício, e você termina o exercício e coloca menos 7 sobre 6. E aí lá no gabarito tá que é menos 7 sobre 6. E às vezes o aluno acha que tá errado. Mas não está errado, é a mesma coisa, ambos são um número negativo. O que ocorre é que se você tiver, por exemplo, menos 8 sobre menos 7, isso daqui você tem que aplicar a regra de sinal. Não sei se vocês lembram, mas menos com menos é mais, então isso aqui vai ficar 8 sobre 7. Você pode escrever apenas como 8 sobre 7. Para quem não lembra, a regra de sinal é o seguinte, se você tem mais que multiplica mais, isso daqui é igual a mais. Se você tem mais que multiplica menos, isso aqui é igual a menos. Opa, coloquei mais aqui. Se você tem mais que multiplica, vamos colocar menos que multiplica menos, isso daqui dá mais. Se eu tiver menos que multiplica mais, isso daqui dá menos. Ou seja, sempre que você tem sinais iguais, dá positivo. Aqui a gente tem sinais iguais, dá positivo. Se tiver sinais diferentes, o resultado é negativo. Na divisão, a mesma coisa. A gente pode trocar esse sinalzinho de multiplicação aqui pelo sinalzinho da divisão. Na divisão, mesma coisa. Ó. Beleza? Então, menos com menos dá mais. E é isso. Assim que a gente representa os números racionais, positivos e negativos. E para encerrar, eu vou mostrar para vocês alguns números racionais que é representado na forma decimal. Ou seja, cada fração pode ser representada na forma decimal. Por exemplo, 7 sobre 2. Isso daqui é igual a 3,5. Numa aula futura, a gente vai ver como que a gente faz a divisão de números inteiros, tá? Como eu não mostrei aqui, eu vou mostrar apenas o número na sua forma decimal. Então, a gente tem também números negativos, como por exemplo, menos 4 sobre 5, que é igual a menos 0,8. A gente tem também 1 sobre 3, que é igual a 0,333, beleza? Ah, isso me lembra de uma coisa. Os números decimais, eles podem ser tanto finitos, que são dessa forma aqui, eles possuem um fim, 3,5, acabou. Menos 0,8, acabou. Ou eles podem ser infinitos, e aí eles possuem uma dízima periódica. Quem é a dízima periódica aqui? É 3. Isso aqui também pode ser representado da seguinte forma, 0,3 e uma barra aqui em cima do 3. Essa barra indica o período. Vamos ver um outro número, por exemplo, 4 sobre 9. 4 sobre 9 vai dar 0,444. Como que eu posso representar isso daqui, né, de uma forma mais simplificada? Eu posso colocar 0,4 barra
e eu indico o período, ou seja, eu indico quem se repete. Período é aquele que se repete, tá? Então a gente tem 3, 3, 3 repetindo aqui. E aí, a gente tem também 23 sobre 99. Esse aqui vai ter um período maior. Esse daqui é 0,23, 23, 23. Então, como que eu represento isso daqui dessa forma? Eu vou ter 0,23 barra, porque a barra indica o que se repete, indica o período. O período aqui é 23. Mais pra frente a gente vai ver como que a gente transforma dízimas periódicas em números fracionários, em números racionais, em forma de fração irredutível, tá? Mas aí fica para uma próxima aula, senão isso aqui vai ficar muito longa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que pode virar vídeo futuramente. Eu adiciono aqui na playlist para ter um material um pouco mais completo, beleza? Se você lembra de alguma coisa, ou viu algum outro material que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.